primeiro versículo diz: Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é essa: que te conheçam a ti só por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Simples, claro e direto. Quem tem Cristo tem a vida eterna e está com o único Deus verdadeiro. Então, Jesus Cristo passa a ser o único caminho, como ele fala em outras tantas passagens. Não há outro meio, por mais que a humanidade te negue, só um caminho, só um Deus verdadeiro. Amém? Vamos cantar mais um corinho agora. Renova-me, certo? Renovar do quê? Pensaram nisso? A gente canta, mas a gente pode pensar sobre isso, né? Um trecho, uma parte diz: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Eu não cheguei nesse ponto ainda, eu não nasci de novo, não pertenço a Cristo. Eu tenho que reconhecer que não é uma pequena reforma que vai fazer diferença na minha vida, mas sim, tudo precisa ser mudado. Porque o que há dentro do meu coração necessita mais e mais de ti. Participam conosco durante todo o culto. Não há classes de crianças hoje. Ok? Vamos orar. Pai, nós agradecemos esse tempo juntos, ó Pai. Nós agradecemos esse tempo gostoso, onde podemos entoar louvores a Ti, ó Pai. Onde também podemos abrir a Tua palavra, Te conhecer mais. Esses poucos versículos que lemos aqui na introdução, ó Pai, que possam nos dar a certeza, ó Pai, que por mais que o mundo prometa, nos fazendo tentar acreditar, nós sabemos, ó Pai, com Teus filhos, que só Tu é Deus, é o único Deus verdadeiro, e que tanto nos amaste que enviaste Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, ó Pai. Obrigado por isso, ó Pai,
Obrigado pela transformação de vida, ó Pai, que nós podemos ter só quando estamos em Cristo, ó Pai, que nós, como nós cantamos, que nós reconheçamos que precisamos ser transformados, ó Pai, aquilo que vem de nós, do nosso coração unicamente, ó Pai, nós sabemos que não te agrada, ó Pai. Então, transforma as nossas vidas, ó Pai. Nesse momento, usa teu servo, pastor Marcos, ó Pai, que ele possa, com ousadia, com intrepidez, nos apresentar, ó Pai, a tua palavra, os desafios dela, e que nós, ó Pai, possamos ser ouvintes sábios e não esquecediços, ó Pai, de abrir os nossos corações, o nosso entendimento, para que a tua palavra, ó Pai, tome morada e faça as transformações que te aprazem, ó Pai. Agradecemos e entregamos essa importante parte do culto, ó Pai, em tuas mãos, que tu sejas glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui. Hoje, Dia dos Pais, né? Já recebemos nossas felicitações, imagino, os nossos presentes também. Café na cama pela manhã, certo? Não? Eu também. Mas ganhei uma camisa. Vocês vão reparar. Quando o pastor muda o guarda-roupa, já se percebe. Você sempre fica com a mesma roupa, né? Quando acontece uma roupa, ganha camisa. A camisa é simples, é bruto, né? Mas enfim, faz parte. Mas é bom, né? Lembrar dos pais e das mães, desses momentos que falam mesmo dessa responsabilidade que temos como homens que somos, e fazer com que a herança que o Senhor nos dá, que é os nossos filhos, possam caminhar e seguir realmente nos caminhos do Senhor. Um dia, esse Deus que nós encontramos, ou nos encontrou, melhor dizer, assim nós possamos passar também essas mesmas orientações para os nossos filhos. Desta forma, eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3. Capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, vai dizer assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou a um monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus desadores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Vamos orar? Nosso Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, pela liberdade que nos dá de estarmos aqui juntamente com os nossos irmãos, cada um de nós com o desejo de glorificar e exaltar ao Senhor como nosso Deus, como Senhor Santo. Como foi falado na liturgia, Tu que és o único Deus, Tu que és o único Deus que nos salva, que nos redime do mal, Deus que nos criou e o Deus que espera que um dia estejamos com o Senhor na eternidade para darmos de glória de fato eternamente. Abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo, transmite a Tua palavra aos nossos corações, fala conosco para que ela possa ser aplicada de forma prática a cada dia da nossa vida, em nossa família, no nosso viver diário. Muito obrigado, ó Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Talvez os irmãos vão se perguntar, pastor, acho que o senhor está realmente ficando velho, né? Porque o Senhor falou desse mesmo texto na semana passada, né? Não é verdade? Não, eu não estou ficando velho, eu sei que eu falei desse texto na semana passada, porém, eu falei desse texto numa perspectiva olhando para Deus. Ou seja, o texto da semana passada foi o agir do Senhor Deus, ou seja, como que Ele age. E nós vimos aqui que Deus age no meio do improvável. Uma sarça. O que era uma sarça? Qual era a importância de uma sarça? Uma sarça era uma árvorezinha pequena, talvez uma acácia selvagem, uma planta, uma árvore espinhuda que para nada servia. Lembram-se quando Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas fracas? Deus usa a mim e você. Deus usa o improvável. Não há nada em nós que Deus possa olhar para dizer: esse cara é bom, eu vou usar esse aí. Esse cara tem talento, esse aí que eu vou usar na minha obra. Não, Deus usa aqueles que nós menos imaginamos. Davi foi esse caso, Paulo foi esse caso, o próprio Jesus. Claro, dadas as proporções aí, com toda reverência falamos, mas Jesus como homem, como nós dissemos semana passada, se você olha o nascimento de Jesus, a família de Jesus, a adolescência, não sabemos nada da vida dele, da sua juventude muito menos, apenas quando tinha 30 anos é que se começa a ouvir falar de Jesus. Ou seja, quem é ele? Não sei. Ele é o quê? Não sei, eu acho que não vai dar nada isso aí, né? Mas ele era o Filho de Deus, que morreu por nós, por mim e por você. E quantos homens foram usados por Deus sem, aos olhos humanos, ter qualquer perspectiva de sucesso? Mas Deus age desta forma. Deus usa uma sarça no meio do deserto para falar ao seu servo Moisés. Nós vimos também que Deus age em meio às orações. Dessa forma, desafiando-nos a nós a orarmos mais, a buscarmos mais o Senhor em oração, não só de forma pessoal, porque Deus usa e chama Moisés para livrar o seu povo. E por que Deus usa Moisés para livrar o povo de Israel do Egito? Quando o povo começa a clamar, quando eles começam a se incomodar com a opressão e com a escravidão, somente aí é que Deus começa a agir. Nós estamos dizendo que não podemos orar no que diz respeito ao nosso particular, nossa oração particular, pessoal, individual, não é isso. Mas Deus também se agrada quando a igreja passa a orar. Grandes coisas aconteceram na história da igreja quando a igreja orava. Nós falamos disso, né? Culto de oração. Lembra que nós falamos? Chama o filho ali, né? Eita, pastor chato, né? Mas quer conhecer o termômetro de uma igreja? Vai para o culto de oração. E ali a gente vai perceber como que está o negócio. É por aí. Quando Pedro foi solto, lá quando estava preso, é porque a igreja estava em oração. Paulo foi chamado quando ele estava com a igreja em oração. É só ler Atos capítulo 13, quando do chamamento do apóstolo Paulo. E assim é. Não que Deus não vá fazer maravilhas por conta das orações que nós fazemos, particular, como já tenho dito, apenas para reiterar o que já foi falado.
mas é essencial, é vital, é necessário que nós, como igreja, estejamos orando. Eu não estou dizendo de ter um culto de oração específico, né? Mas que nós estejamos em oração, que a igreja como um corpo esteja em oração. Mas que é bom combinar um momento? Claro que sim. É bom ter um espaço de tempo? Claro que é. Né? E Deus vai nos mostrando como podemos, mas é necessário que a igreja como um todo esteja orando. E então Moisés estava todo animado quando o Senhor o chamou e ele disse: Moisés diz: eis-me aqui. E ele diz: tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Deus age em santidade. Nós nos enganamos quando dizemos que Deus age em amor. Não é verdade. Deus é amor? Claro que sim. Deus manifesta amor nas suas ações? É claro que sim. Mas Deus também é justo? Claro que sim. E Deus manifesta justiça nas suas ações? É claro que sim. Mas tanto o seu amor, quanto a sua bondade, quanto a sua justiça, quanto a sua benignidade tem que ter uma base, tem que ter algum fundamento. E o fundamento de Deus, para ele não ser tão mais justo com um do que com o outro, mas para não demonstrar mais amor para um do que para o outro, ele age em santidade. E quando Deus fala: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde está é terra santa, é porque Deus é santo. E ele vai dizer isso para o povo de Israel, para Abraão, desde o seu chamamento: sede santo, porque eu sou santo. E nós vamos ver isso, Pedro repetindo lá na sua primeira carta, né? Quando ele diz: sede santo, porque eu sou santo, porque Deus quer agir conosco, como seu povo, em santidade. Nós, muitas vezes, não conseguimos nem mesmo compreender essa verdade, porque nós somos talvez mais tendentes ao amor. Temos falado, estou usando esses dois exemplos, né? Mais ao amor ou mais à justiça, né? Então você vê um meliante, eu vou amá-lo, eu vou liberá-lo, ou eu vou ser justo e implacável com ele? Eu não sei, depende do juiz, depende da sociedade. Ou vai demonstrar mais amor e misericórdia, vai liberá-lo, ou vai mostrar mais justiça e vai prendê-lo e fazer ele cumprir os rigores da lei, né? E aí a gente fica preocupado, né? De que forma esse julgamento está sendo feito, é realmente parcial ou imparcial? Com Deus não é assim. E por que não é assim? Porque ele é santo. Não é só porque ele é amor ou porque ele é justo, é porque ele é santo. E porque ele é santo, ele não pode ser parcial. Ele vai usar o agir baseado na sua imparcialidade ou na sua santidade. E é por isso que ele nos redimiu, porque ele é santo. E por ser santo, quando pecamos, a sua santidade foi ferida. E a santidade de Deus sendo ferida, precisa de algo para aplacar a ira de Deus resultante pelo pecado que nós cometemos outrora, né? E esse pecado só poderia ser aplacado mediante o derramamento de sangue, que é o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Portanto, Deus age no meio do improvável, Deus age em resposta às orações, Deus age em santidade, mas Deus também age através de sua palavra. Quando Deus chama Moisés e diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que Deus está dizendo? Eu prometi a Abraão, Isaac, Jacó, que eu faria uma grande nação e a protegeria. Essa foi a minha palavra a eles. E esta palavra foi concordada não porque eu falei para eles, mas porque eu, como Deus Santo que sou, disse a minha palavra e eu cumprirei a minha palavra. Deus age por meio da sua palavra. Quão triste é quando vemos tantos segmentos cristãos se distorcendo, se desviando da palavra e fazendo simplesmente aquilo que eu quero ou desejo. Aquele grupo, aquele segmento, aquela denominação, aquela ideia, tão somente fazendo aquilo que me agrada ou me é favorável, deixando de lado, de fato, a verdade da palavra do Senhor. E dessa forma segue para nós o desafio de estarmos sempre apegados a esta palavra, como o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer, vai nos desafiar. E ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não
tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É este o desejo de Deus para nós. Paulo vai orientar Timóteo nesse sentido. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Mas para você estar aprovado como obreiro, em primeiro lugar você precisa manejar bem a palavra da verdade. Mas para manejar bem a palavra da verdade, você precisa conhecer a palavra da verdade. E este conhecimento só vem pela prática. Este conhecimento só vem mediante a nossa leitura, tempo gasto. Eu tenho alunos que eu peço para fazer trabalhos de apresentação, né? E eu falo de forma bem clara: eu não quero leitura. Porque adolescente, como é que é adolescente, né? Ele vai para frente, coloca os slides, eles trabalham bem com os slides, coloca ali na frente, e aí começa a ler, né, o texto que eles colocaram. Eu falei: se for para você ler, deixa que eu leio para você. Eu quero que você apresente. Mas aí eles não vão, ou quando vão, não conseguem. Eles tentam não olhar, mas quando você percebe que eles vão olhar no texto, né? Você percebe que ele está desviando o olhar para ler aquele livro. E eu faço sempre aquela pergunta básica, né? Eu vejo aquela palavra que eu sei que ele não conhece, e eu pergunto: o que significa essa palavra? Ele não sabe responder. Por quê? Porque ele não estudou. Ele só pegou um texto da internet, fez umas imagens bonitas e lá colou. Mas aquela palavra que ele não conhece, ele não procurou saber qual é o significado. E aí você percebe aquele aluno totalmente inseguro na hora de apresentar. Por quê? Porque ele não gastou tempo. O único tempo que ele pegou, que ele gastou, foi de pegar na internet, colar um texto, mas ele não entendeu que ele precisa ler aquele texto. E se tem alguma palavra, algum termo que ele não conhece, ele precisa buscar num dicionário para saber qual é o significado daquela palavra, para que no momento da apresentação ele esteja seguro. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de apresentar, de falar em público, isso é normal, a gente entende isso, mas mesmo assim, mesmo que você tenha todas essas dificuldades, se você sabe do que você está falando, você vai estar mais seguro. Antes, santificai Cristo em vosso coração, ou seja, coloque Ele em primeiro lugar. Coloque a sua palavra, estou, claro, parafraseando aqui, em primeiro lugar, para que você possa ter a certeza, a confiança para responder todos quanto vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós vamos ter segurança quando esta palavra fizer parte da nossa vida, quando nós de fato fizermos ou gastarmos, investirmos tempo estudando a palavra do Senhor. Não estou dizendo aqui que todos precisam fazer seminário, não é essa coisa que eu quero dizer. O que eu estou dizendo é que nós precisamos separar um tempo sistematicamente para ler e estudar a palavra do Senhor, porque é através dela que Deus age. Ele deixou estabelecido para nós como Ele haverá de agir, e Ele está fazendo isso. Como nós dissemos, só para finalizar a nossa recapitulação, nenhuma profecia bíblica deixou de ser cumprida, e jamais nenhuma profecia bíblica deixará de ser cumprida, porque Deus é fiel e Ele haverá de cumprir a sua palavra. Foi isso que nós dissemos na semana passada, não é? Como Deus age. Deus age, portanto, através de coisas improváveis. Deus age em resposta às orações. Deus age em santidade. E Deus age através da sua palavra. E como é que nós respondemos a isso? Quando Deus quer agir, quando Deus quer agir na sua vida, como é que você responde? Qual é a sua resposta? Qual é a sua reação? Qual é a sua postura com relação a isso? Vamos dar uma olhada então nesse mesmo texto que nós lemos. O que Moisés estava fazendo? Nós sabemos que Moisés estava no Egito, ele tinha acabado de cometer um homicídio, e então ele tem que fugir porque foi descoberto, porque ele tinha matado um egípcio. E Moisés vai para o deserto, encontra uma família, o nome do pai daquela família é Jetro, e ele então estava, no versículo 1, capítulo 3 de Êxodo, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte Deus, a Horebe. O que Moisés estava fazendo? Vida comum do lar, vivendo a vida. Moisés já tinha arrumado
uma esposa. Versículo 21, capítulo 2. Nada bobo, Moisés, né? Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés e sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Ou seja, Moisés já tinha família, e ele precisava sustentar a sua família. Moisés vai fazer o quê? Trabalhar. Como é que Deus vai agir? Tem, infelizmente, muitas pessoas que talvez pensam que a vida cristã ela é dissociada das coisas rotineiras do dia a dia. As coisas espirituais estão intimamente ligadas com o nosso dia a dia, com a nossa rotina. As coisas espirituais elas estão intrinsecamente ligadas à nossa realidade do nosso dia a dia. Se nós olharmos, por exemplo, no Salmo 90, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Verso 3: tu reduz o homem ao pó e dizes: tornai filhos do homem, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, viceja e floresce, à tarde murcha e seca. E então, o próprio Moisés, que escreve esse salmo, vai dizendo, verso 9: pois todos os nossos dias, nossa vida diária, o nosso dia a dia, a nossa rotina, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, porque para 1000 anos aos olhos de Deus são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Versículo 15, para nós terminarmos: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. É claro que nós vamos suportar adversidades. E esta adversidade está no fato, no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. O que Moisés está dizendo é que enquanto ele estava ou apacentando aquelas ovelhas no deserto, ele estava passando um dia depois do outro, era uma rotina, e parecia que era uma rotina interminável. E talvez ele estava percebendo toda a adversidade. Ele tinha acabado de matar um homem, ele foi chamado, tirado do rio para liderar o povo, para ser o líder da peregrinação do povo de Israel para a terra prometida, para a Palestina, e agora está no deserto apacentando ovelha. Aquilo ali é uma eternidade para ele. Mas não tem jeito. Amanhã é segunda, e depois terça, e depois quarta, e talvez não vai acontecer nada de especial. Quantas pessoas chegam a um culto esperando que alguma coisa sobrenatural aconteça? Não é verdade? E que Deus vai bradar essa noite aqui. Deus já está bradando. No momento em que se eu tivesse pego, lido esta palavra, Êxodo capítulo 3, do verso 1 a 10, é suficiente. Poderíamos talvez eu fechar aqui e irmos embora para casa. A palavra do Senhor é tudo o que você precisa. Nós não precisamos de nada extraordinário acontecendo para que Deus fale ao meu coração e ao seu coração, porque Ele já está falando. Esta é a palavra dele, basta apenas que a cumpramos. É claro que Deus nos dá essa liberdade e essa ousadia, e permite que uma mula como eu, que aqui estou, possa ainda ter essa liberdade de tecer alguns pensamentos relacionados a esta beleza divina
da inspiração do nosso Deus para falar aos nossos corações. Se nós vivemos esperando que a vida cristã seja um milagre a cada dia você vai ver uma sarça ardendo ali, você vai ver um mar se abrindo lá, você vai ver um maná caindo do céu lá, você vai ver um morto se levantando, você vai ver um paralítico andando. Todo dia que tem que ter alguma coisa para eu poder crer em Deus. Se eu for naquele culto e não tiver nada especial, este culto, quantas vezes nós batistas já fomos chamados de frios, geladeira? Por quê? Porque não temos aquelas coisas, e não temos mesmo, porque a palavra de Deus nos basta apenas que nós tenhamos o poder do Espírito Santo em nós para praticá-la. Conseguimos? Esta é a luta. A igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo, mas é a que mais falava em dons, é a que mais se perdia em dons de línguas, dons de profecia, dons de cura, é a que mais deu trabalho. É a que Paulo mais teve. Na verdade, Paulo escreveu para aquela igreja 4 cartas, mas só temos 2, pastor. Sim, porque a primeira, na verdade, é a segunda. E a segunda, na verdade, é a 4ª carta que Paulo escreve para aquela igreja. Chega um ponto que Paulo diz: vocês querem que eu vá com amor ou com vara até vocês? Porque a coisa era tão séria entre aqueles homens e aquelas mulheres, que Paulo diz: o que está acontecendo aqui, até mesmo entre os ímpios, é vergonhoso, só o referir que vocês estão fazendo. Mas era o que mais se preocupava conosco, porque não é esta a coisa. A coisa é o dia a dia, a coisa é a cada dia nós vivendo a nossa, como Pedro vai dizer aos irmãos, 1 Pedro 3,7. Pais, qual é a orientação de Deus para nós? Qual é a palavra que vai encher o meu coração hoje, nesta noite? Eu, como pai, eu vou ter um ânimo maravilhoso para agora viver, não é? Esta minha semana tem uma palavra maravilhosa para nós. Homens, dentre os quais eu me encontro, vai dizer assim, 1 Pedro 3, verso 7: maridos, vós igualmente sejais fortes, sejais valorosos, falei com intrepidez, certo? Vivei a vida comum, vivei o dia a dia, a cada dia, essa rotina, sim, a rotina do dia a dia, acordar de manhã, colocar o lixo para fora. Eita, eu não coloco o lixo para fora. Eu preciso aprender a colocar o lixo para fora. Homens, vivei a vida comum do lar. Pais, vivamos a vida comum do lar. Queimou a lâmpada? Troquemos a lâmpada. Quebrou o portão? Arrumemos o portão da casa. O cachorrinho está com fome? Olha a comida do cachorro. Sobrou uma loucinha? Dá uma força para mim. A coisa da louça tem dado o que falar. Chegou até o norte. Viver a vida comum do lar não é fácil, não. Isso é um desafio. É fácil falar. Mas viver a vida comum do lar. Não estou falando das mulheres, porque Pedro vai falar sobre as mulheres também, né? Mas nossa orientação é primeiro fazer essa leitura da resposta de Moisés ao agir de Deus. E a resposta de Moisés aqui, mesmo sabendo tudo que ele viveu nos seus primeiros 40 anos lá no Egito, e agora ele tendo que estar aqui, sendo trabalhado por Deus, apacentando a ovelha. Espera aí, talvez Deus tinha uma coisa melhor para mim, esse negócio aqui, não é? Poxa, eu chego na igreja, eu sempre faço a mesma coisa, não tem nada de especial para eu fazer, né? Viva a vida comum, a vida comum do ministério, da igreja, do dia a dia. Você como jovem, como irmão, como irmã, né? Viva a vida comum, isso é tranquilo, e Deus vai nos abençoar. Mas falando aos pais, né? Homens, nós precisamos viver essa vida e não nos desesperarmos muitas vezes ou permitir que a nossa ansiedade
sempre esteja querendo que algo a mais aconteça. Deus vai agir no tempo dele. E quando ele agir, ele simplesmente quer nos ver esperando e aguardando o seu agir com fé e confiança. Porque nós vamos para o meio do mundo e nós não sabemos o que vamos encontrar lá. A nossa confiança precisa estar no nosso Senhor. Porque percebam, Moisés estava onde? Ele estava arrebanhando, apacentando, o rebanho de quem? Dele, porque Moisés já tinha conseguido 1000 cabeças de ovelha, certo? Era do seu sogro, não era dele. Moisés não tinha rebanho. Ele estava na casa do seu sogro, estava trabalhando para ter uma casa, um espaço, um lugar para ficar. E ele apacentava o rebanho do seu sogro, não era dele. Às vezes é muito legal se Moisés tivesse dito, não deu certo lá no Egito, mas eu estou aqui agora com as minhas redes, com o meu rebanho, agora que eu vou começar a projetar alguma coisa legal para a minha vida aqui, eu vou empreender aqui, vai dar tudo certo, beleza? Não era de Moisés, era do seu sogro direto. E ele estava cuidando do sogro e estava recebendo um salário por isso. E Moisés vai dizer no Salmo 90: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações. Cada dia, um dia depois do outro. É difícil? É uma rotina? Mas a rotina não precisa virar uma monotonia. Essa é a diferença. Uma coisa é viver uma rotina, outra coisa é permitir que essa rotina vire uma monotonia. Nós não precisamos permitir que isso aconteça, basta apenas nós olharmos para Deus e perceber que Deus está trabalhando conosco naquela rotina, e cada dia é um novo dia para o nosso louvor e adoração a Ele. E nós vamos talvez trabalhar, e nós não vamos talvez enriquecer, e não vamos conseguir o que queremos. Moisés não enriqueceu, o rebanho era do seu sogro, mas cada dia ele estava ali, tinha que levar o rebanho, e tinha que trazer o rebanho, e tinha que dar água para o rebanho, e tinha que recolher palha para o rebanho, e Moisés estava fazendo isso. Simplesmente Moisés estava fazendo isso. Sabe o que é pior? Quem era Jetro? Não sei. Além de ser seu sogro? Não sei. Mas ele era um sacerdote de Midian. Quem eram os midianitas? Um povo que nasceu do relacionamento entre Abraão e sua serva Zípora. Ou Ketura. Zípora era a mulher de Moisés, né? Perdoe aqui. Eu li o Zípora, agora me confundi. Abraão e Ketura. Entre os seus filhos nasceu Midian. Né? Se vocês perceberem, Gênesis 37, voltando aí algumas folhas, 37, 25, 27 e 28, Gênesis 37, 25, 27 e 28. Quando José vem para levar ali comida para os seus irmãos, ver como é que eles estão, que Jacó, seu pai, tinha mandado, seus irmãos então intentaram matar-lhe. E Rúben falou: não vou matar José, vamos vender ele. E aí vinha uma caravana dos ismaelitas. Ora, sentando-se para comer, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Filho de Abraão e Agar. O outro filho que Abraão teve com a sua serva Agar. Vinha de Gileade, seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. No versículo 26, então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue? Versículo 27, vinde, vendamos-nos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e a nossa carne. Seus irmãos concordaram. Versículo 28 agora. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José os alcançaram. Mas era midianita ou era ismaelita? Não entendi. Mesma coisa. Ismaelitas, midianitas, era na verdade, ora eles eram chamados de ismaelitas, ora de midianitas, era o mesmo povo. Em Números 22, 4. Números 22, 4. Agora nós temos uma situação um pouco mais complicada. Lembram
quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel? Então o povo de Israel estava nas campinas de Moabe, lá embaixo, e Balaque então viu o povo lá, temeu, e então ele chama Balaão para que Balaão, como profeta que era, ou pelo menos dizia ser, ele amaldiçoasse o povo de Israel. Agora no versículo 4 vai dizer: pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamerá essa multidão tudo quanto houver. E eles então entram num conluio, tanto Balaque quanto os anciãos midianitas. O que eu quero dizer com isso? Que Jetro, como sacerdote de Midian, não dá para saber se era um temente a Deus ou não. Talvez era um homem sábio, talvez era um homem experiente, mas como midianita que era, será que ele conhecia o Deus verdadeiro? Será que ele realmente conhecia o Deus Criador, o Deus Jeová? A coisa é que Moisés, claro que Moisés já sabia, mas se nós olharmos e percebemos o desvio que os midianitas chegaram na sua história lá na frente, como nós lemos em Números aí, nós vamos perceber o que? Ainda que tiveram uma origem em Abraão, mas ao ponto de eles chegarem a amaldiçoar o povo de Israel, e em outros momentos vai mostrar ali que muitas vezes Israel e os midianitas, eles lutaram entre si, eles guerrearam entre si. Fica uma dúvida, uma incerteza, com quem realmente Moisés estava morando. Irmão, você vai trabalhar amanhã, vai ter muitas pessoas com as quais você vai se relacionar, você vai conversar e vai ser seu companheiro de trabalho. Talvez é uma pessoa muito legal, mas você sabe na verdade quais são as suas intenções, qual é o Deus a quem ele serve. E você vai ter que trabalhar com ele, e você vai ter que conviver com ele. E você vai ter que efetivamente aprender a gerenciar essa situação e não permitir que os seus costumes, as suas ideias influenciem a sua vida. Trabalhando, vivendo a vida como um lar, indo lá para fora, junto dos midianitas, convivendo com ele. E aprendendo que Deus quer tratar tanto comigo quanto com você, mesmo lembrando da oração que o Senhor Jesus Cristo diz em João 17, que o nosso irmão citou: não peça que os tire do mundo. Deus não vai tirar deste mundo, pelo menos enquanto Cristo não voltar. O Senhor vai manter-nos aqui para trabalhar conosco, em mim e em você. Portanto, para nós termos uma resposta, para darmos uma resposta a este agir de Deus, porque tudo que Deus vai fazer Ele já sabe, basta apenas que Ele nos encontre fazendo aquilo que Ele pediu. O que é? Antes de mais nada, vivendo a vida comum. Você como um esposo, como esposa, como filho, como funcionário, como um trabalhador informal, viva a vida comum e espere Deus falar e Deus fazer. Outra coisa que a gente vê nas características de Moisés é a seguinte: então apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: eu vou correr desse negócio, não sei o que vai acontecer, mas eu vou fugir daqui, não é? O que você faria? Eita, tem um arbusto lá, um negócio, uma árvore lá que está pegando fogo, mas não se queima. Eu vou dar um pinote daqui, né? Vou correr, não vai que tem alguma coisa estranha aí. O que Moisés fez? Irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Curiosidade espiritual. Curiosidade espiritual. Talvez alguém vai dizer: não, pastor, se eu visse uma sarça ardente, eu também ia fazer que nem Moisés. Também ia querer ver. Eu acho que eu também ia querer ver. Pelo menos chegar perto, né? Dá uma olhadinha, atrás de uma outra, atrás de uma pedra. O que está acontecendo?
tirar uma foto, botar no Instagram, postar, a sarça não se consumir, fazer um videozinho. Isso no sentido físico, é claro, mas é que Deus não usa mais esses expedientes nos nossos dias. Não, Deus não está fazendo mais sarça arder. E não é por causa de fé ou falta de fé. Não, é que não precisa. Como já falamos anteriormente, a palavra do Senhor já está aqui, basta que nós cumpramos lá nas nossas vidas. Mas enfim, alguém pode contestar e dizer, não, eu acho que quem visse uma sarça ardente iria, irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, quem ouve a minha palavra, obras maiores, quem crê em mim, obras maiores farão. Não é verdade? Irmão, o que é mais precioso do que uma sarça ardente? Uma árvore ardendo ou queimando e pegando fogo, mas não queimando, não se consumindo. O que é mais precioso do que isso? Houve festa no céu quando a sarça se queimou? Houve festa no céu quando o mar se abriu? Houve festa no céu quando o maná caiu? Houve festa no céu quando Lázaro veio à vida? Sabe, irmãos, eu já passei por situações de pessoas que se converteram, vieram a Cristo, entenderam, eu sou um pecador e eu quero seguir Jesus a partir de hoje. E o seu testemunho foi notório na igreja. E quantas vezes eu vi pessoas saindo, e nós estamos falando de nós aqui, tá? Em outros momentos, pessoas saindo da igreja sem ao menos cumprimentar aquela pessoa. Meu irmão, estou muito feliz porque você tomou essa decisão. Que Deus te abençoe. Estou falando no sentido de nós vermos Deus agindo, vermos Deus trabalhando. Não há nada mais maravilhoso, não tem nada mais, porque foi por isso que Cristo veio. Cristo veio a este mundo e morreu em nosso lugar, para que almas sejam transformadas, para que almas se convertessem. Este é o resultado, ou deve ser, e será o resultado do trabalho de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Almas, não é pessoas da igreja, não é pessoas chegando da igreja, ou quantas pessoas participaram daquela programação, não é nada disso. É quantas pessoas entenderam efetivamente o Evangelho, entenderam que são pecadores, estão indo para o inferno e precisam de Cristo, e chorando, rendem-se aos pés do Senhor Jesus Cristo. É este o trabalho, é isto que queremos ver. Quantas vezes eu já vi pessoas se convertendo na igreja e a gente não consegue perceber a beleza disso. Fazemos isso talvez coisa como de somenos. Acho que não, pastor. Acho que lembra em Lucas, capítulo 24? Lucas 24? O que acontece em Lucas, capítulo 24? Nós não vamos ler todo o texto, mas a partir do versículo 13, vai dizer ali. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, ou seja, a morte de Cristo. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não viram que Jesus estava do lado deles, irmãos. Estavam fechados. Conversaram, foram naquela caminhada toda, não viram que era Jesus. Eles estavam indo em direção à casa. Jesus disse: não, eu vou seguir. Não, vem conosco, janta conosco, Senhor, janta conosco. Mas Senhor não, porque eles não sabiam que era Jesus, mas janta conosco Jesus. Então eles insistiram e Jesus foi então jantar com eles. E então, no versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa,
Tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então eles abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Verso 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Percebam que Jesus estava falando, mas eles não perceberam que era Jesus. Jesus pode estar fazendo coisas maravilhosas, ou querendo fazer coisas maravilhosas, ou mostrando coisas maravilhosas à nossa frente, mas nós, talvez pela preocupação de ter que trabalhar, qual é a nota que eu tenho que pagar, aonde, com quem eu vou me casar, entende todas essas preocupações, que carro eu preciso comprar. Essas preocupações ofuscam os nossos olhos, impedem que nós vejamos o que Deus está querendo. Pode estar uma sarça ardendo na nossa frente. Ah, que legal, deve ser mágico. Escuta, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, produção, é o seguinte, não é verdade? Estamos tão preocupados com tantas coisas, enquanto Deus quer agir, e nós estamos tão somente com os nossos olhos. Não estamos dizendo aqui que não possamos trabalhar, mas não é isso. Mas Deus talvez quer falar, usar você no seu trabalho. Deus quer usar você no seu ciclo, da sua vizinhança, com aquela pessoa que você tem contato. Deus quer usar você, e Deus tem colocado aquela pessoa para Deus usar você. E talvez você, com tanta preocupação com qualquer outra coisa, até mesmo consigo mesmo, está dizendo: eu não quero esse ministério, eu não quero. Deus pode agir, mas vai fazer que nem Moisés, vai dizer: Senhor, eu tenho aqui o meu irmão, leva o meu irmão, ele é mais capacitado, ele é mais talentoso do que eu. Deus quer usar você. Tenha um mínimo de curiosidade para ver o que eu estou tentando te mostrar. Dobre os seus joelhos, vá orar, e em espírito eu vou te falar. Eu quero te mostrar as belezas que eu quero realizar na sua vida desta igreja. Mas é preciso que cada um trabalhe e tenha essa curiosidade para buscar. E o Espírito Santo vai nos falar. Eliseu teve que orar e pedir: Senhor, mostra para Geazi o que o Senhor está fazendo. E Deus então abre os olhos de Geazi, e ele vê um exército de anjos acampados para derrotar o povo inimigo de Israel. Porque Geazi não conseguia ver, ele não conseguia perceber. Depois de tanto tempo, Filipe chega para Jesus e diz: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus vai dizer: há tanto tempo eu estou convosco, por que você me diz: mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Você está entendendo isso ainda? Sabe, irmãos, precisamos de curiosidade para entender. Elon Musk, ele tem falado muito sobre a cultura woke. Já ouviram falar sobre a cultura woke? É complicado. Já ouvi várias vezes, não entendi, porque nem meus alunos. Eu li, mas não entendi. Mas era menino, eu não tentei procurar, mas não consegui entender, mas até onde eu vi, me parece que ele fez cirurgia para mudança de sexo. E Elon Musk deu uma entrevista a respeito disso. Na sua entrevista, conversando com um psicólogo, ele fala: meu filho está morto, porque aquele menino, Xavier Musk, morreu. Agora é uma outra pessoa, é um outro ser humano. E ele fala isso com tristeza. Você percebe que Elon Musk, apesar de toda a sua riqueza que ele tem conquistado, ele fala aquilo com aquela tristeza porque ele perde o seu filho, Xavier Musk. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: este pai, este homem, Elon Musk, não conseguiu perceber as transformações do seu filho, não conseguiu perceber as tendências, para onde ele estava indo, o que ele estava fazendo, com quem ele estava conversando, o seu ciclo de amizade. Eu não estou falando de colocar o seu filho numa redoma, não é isso, mas eu estou falando de curiosidade para entender o que está acontecendo, ter olhos espirituais para perceber: opa, isso não está legal. Como pais, é claro que nós podemos perceber quando o nosso filho chega da escola, não está bem, ou pelo menos devemos ter. A mãe talvez tenha essa sensibilidade um pouco mais aguçada, mas isso não nos responsabiliza como pais também de ter essa responsabilidade, essa sensibilidade para dizer: filho, filha, você não está bem hoje, o que está acontecendo? Hoje não chegou muito legal. Aconteceu alguma coisa na escola? Não é essa coisa de querer proteger o filho, não é essa neurose, né?
Estamos falando de uma preocupação real, percebendo que vivemos num mundo onde os nossos filhos estão sendo atacados toda hora, todo momento, e ele vai chegar em casa. Você fez uso de alguma substância? O que está acontecendo? Não, é claro que ele vai brigar. É claro que ele vai ficar chateado. Faz parte da vida, né? Ficar chateado. Mas é necessário que nós, com olhos espirituais, estejamos atentos ao que está acontecendo na nossa família, como pais que somos. Perceba que eu estou direcionando um pouco para o Dia dos Pais, porque hoje é dia de comemorar o Dia dos Pais, mas é para todos nós. Temos essa curiosidade espiritual para o trabalho do Senhor, para o ministério, mas trazendo para o ciclo da família. Pais, precisamos dessa curiosidade, assim como Moisés teve. E para finalizar, então, quando Deus chama e os seus olhos estão abertos, é necessário nós ouvirmos e dizermos: eis-me aqui. Vendo o versículo 4, Êxodo capítulo 3, verso 4. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. A resposta de Moisés é uma resposta que está dizendo: Senhor, eu estou te ouvindo. Senhor, eu estou te ouvindo. Irmãos, Samuel, quando foi para o templo, ou morando no templo junto com o sacerdote Eli, ele foi dormir e deitado, ele ouviu Deus o chamar. Mas quando Deus o chama, ele corre para Eli e ele diz: o Senhor me chamou? Ele diz: não, vai dormir, eu não te chamei. Ele volta a dormir, volta a deitar. E depois Deus o chama de novo, porque Samuel não entendia. E ele vai até Eli e diz: Senhor, Eli, o Senhor me chamou? E Eli disse: não, eu não te chamei. Mas ele disse: ele entendeu. Volta a deitar. E quando alguém te chamar, você diz: Senhor Deus, eis-me aqui. E foi isso que Samuel fez. Samuel disse, logo depois que o Senhor o chama pela terceira vez, então ele responde: Senhor, eis-me aqui. O seu teu pode falar, porque o teu servo ouve. É necessário, irmãos, que nós compreendamos que em alguns momentos Deus está nos chamando, mas é claro que precisa dessa curiosidade espiritual e essa sensibilidade para nós percebermos que Deus está nos chamando para realizar alguma coisa. Deus está movendo situações para nós fazermos alguma coisa dentro do seu agir. E muitas vezes Deus vai usar o sacerdote como Eli para orientar Samuel. Talvez Deus está te chamando, talvez Deus está querendo que você realize alguma coisa, mas nem sempre nós conseguimos ouvir. Talvez Deus está falando através da sua palavra, talvez Deus está falando através de uma pregação, talvez Deus está falando através de um mensageiro, de uma pessoa que te ama, mas você simplesmente não quer ouvir. Mas é necessário essa postura de responder. E não somente isso, o Senhor diz no versículo 5: não chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E é claro que Moisés tira as suas sandálias. Não, essa sandália não, isso aqui vem Dia dos Pais. Eu não posso tirar essas sandálias, né? Você acha que Moisés é doido de falar isso? Claro que não. É claro que ele tirou a sandália. Ele vai tirar a sandália, porque estar com o Senhor, a presença do Senhor é a coisa mais magnífica que nós podemos perceber. Eu vou me despojar de tudo aquilo que eu tenho, todos os bens materiais que preciso for, eu vou deixar, porque a coisa mais importante para mim é estar na presença do Senhor. E por fim, no versículo 6 disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E qual foi a resposta de Moisés? Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ou seja, Moisés temia ao Senhor. Pais, homens, irmãos como um todo, Deus age da sua maneira, mas a nossa resposta a essa ação deve ser uma resposta de viver cada dia o nosso dia a dia comum. Nós sabemos o que temos que fazer amanhã, vivamos isso.
Porque Deus pode chamar você. Ele não está apenas chamando pessoas maravilhosas, pessoas muito talentosas. Ele chama eu, chama você, chama qualquer um que Ele quer chamar. É necessário nós termos curiosidade, assim como Moisés teve, para conhecer mais sobre as coisas espirituais e o que Deus está fazendo. Nós precisamos estar de olho nas coisas que estão acontecendo neste mundo e como está a nossa família, o que está acontecendo. Ter essa curiosidade espiritual também para a nossa própria vida e o que Deus está querendo fazer através de nós. E uma resposta imediata ao agir de Deus, ou seja, em obediência. Se Ele chamar, diga: eis-me aqui. Se Ele pedir as tuas sandálias, tire as suas sandálias. Quais são as suas sandálias? Os seus bens? O que é que Deus está pedindo de você? Dê. E temor. Temor. O princípio da sabedoria é o temor, vai nos dizer os Provérbios. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para que nós sejamos conduzidos de forma sábia e que glorifique efetivamente ao nosso Deus. Dessa forma, a nós, igreja, em especial os pais, que essas características possam ser vistas em nós, para que nós possamos estar vivendo a vida comum, para que nós possamos ter curiosidade para saber o que Deus está querendo fazer, esse desejo de obedecer e esse, em obediência e temor, responder positivamente ao seu chamado. Quanto a nós, pais, quero desejar que cada irmão aqui tenha essas características, manifeste. Se alguma coisa que você perceba, mas eu estou falhando nisso, amém. Ore por isso. Ore, coloque isso diante do Senhor e Ele haverá de responder com certeza para a sua honra e para a glória dele mesmo. E você se sentirá totalmente útil, totalmente vivo, quando você perceber que você está sendo usado efetivamente nas mãos do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo teu servo Moisés, que tão prontamente obedeceu ao Senhor. Abençoe, ó Pai, a nós, como igreja, para que possamos experimentar essa mesma postura, essa mesma resposta, esse mesmo desejo de servir ao Senhor, ó Pai. E enquanto aqui estamos, possamos sim estar cumprindo a tua vontade em nossa vida. Nós pedimos a tua graça, oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos passar a ceia. Antes da ceia, nós temos um casal que nos visita. Eu já vi ele em algum lugar. Sua? Minha filha. Sua filha, seu já. É um prazer, Eu já te vi em algum lugar, você nunca veio aqui na igreja, né? Não. Já te vi por aí. Talvez